A Sandra escreveu: dor no calcanhar. Os médicos não falam a causa. Sandra, é o seguinte, dor no calcanhar pode ter várias causas, tá? Eu vou aqui te falar duas e te sugerir formas para você trabalhar, para você melhorar isso. A primeira causa delas é o que a gente chama de equilíbrio geral do corpo. Como assim, Alexandre? O equilíbrio do meu corpo todo influencia e causa uma dor no calcanhar? Sim. Deixa eu te explicar aqui para ficar mais claro ainda. Você tem alguém aqui que está em pé e o pé é quem sustenta todo o corpo, correto? A gente tem um centro de gravidade que é como se fosse um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio que passa aqui pela orelha, pelo centro do ombro, pelo centro do quadril, pelo pouquinho à frente do tornozelo e vem bem no meio do pé. Só que acontece quando o equilíbrio do corpo está alterado, você pode ou vir mais para trás e aí você apoia o peso mais no calcanhar, ou então você pode ir um pouco mais para frente e aqui no caso você vai apoiar o peso mais na ponta dos pés. Se não ficou claro ainda para você, eu quero que você observe que você tente fazer isso agora. Você vai ficar em pé, mantenha uma postura, um alinhamento que fique agradável, confortável para você e você vai jogar um pouquinho o peso para frente, tá? Fazendo, isso aqui, joga um pouquinho o peso para frente. Você vai perceber que o peso do teu corpo, o apoio no pé, vai ficar muito mais na ponta, mais perto dos dedos do pé e você vai contrair, tensionar os músculos da panturrilha, tá bom? Que seria um caso desse azulzinho, desse contorno azul. Quando você faz o contrário, joga o peso do corpo para trás, você vai ver que o peso do corpo ele cai diretamente em cima do calcanhar, o apoio em cima do calcanhar é muito grande. Então, em qualquer uma desses dois desequilíbrios, dessas duas oscilações, você pode ter aí a causa da dor no pé. Olha aqui, quando você, no verde aqui, quando você joga o peso para trás, você apoia diretamente sobre o calcanhar. Eita, que quase não foi. Quando você joga para frente, você tensiona os músculos de trás e essa tensão é que pode sobrecarregar o calcanhar. Isso é muito comum em pessoas que têm problemas de visão, em pessoas que são muito altas. Se você está observando ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, que você está ficando com essa postura jogada para frente, ou então jogando o quadril para frente, é muito provável que esse equilíbrio geral do corpo ele esteja influenciando essa dor no teu pé, seja por uma tensão ou seja por um apoio. A grande questão é que tem forma simples da gente melhorar essa oscilação para frente e oscilação para trás. Eu quero que você imagine outra coisa aqui. Quando você inclinou para frente, oscilou para frente, deslocou o corpo para frente, você percebeu que os músculos de trás, principalmente da panturrilha, eles ficaram mais rígidos, certo? Então existe sim, deixa eu ver aqui uma coisinha que eu não usei ainda, um equilíbrio, como se fosse uma balança, deixa eu botar aqui em cima, como se fosse uma balança entre a tensão do lado da frente da coluna e a tensão do lado de trás da coluna. O que a gente vai fazer agora é equilibrar essas tensões e você vai me dizer se a dor no calcanhar vai diminuir. Alexandre, eu só sinto essa dor no calcanhar quando eu caminho, quando eu subo escada. Então você vai fazer esse exercício, esse teste e vai subir a escada, depois volta aqui nos comentários e me diz se te ajudou ou não, tá certo? A primeira forma de você melhorar esse equilíbrio é agindo na base da cabeça, que é exatamente onde esses músculos, esses tecidos, essa cadeia de músculos
está ancorada tanto para frente quanto para trás. Então vamos lá, você vai ficar na frente do espelho e você vai fazer esse movimento como se fosse trazer a orelha no pé do pescoço, ó. Um lado e o outro. Vai fazer isso umas 15, 20 vezes. E depois você vai ficar de lado, ó, e vai fazer esse movimento para frente, para trás, para frente, para trás. Eu quero que a cabeça, o normal é aqui, você tem que ir para frente, a orelha passa do ponto que estava e quando você puser a cabeça para trás, ela vai atrás do ponto que estava. Se o normal é aqui, para frente, para trás. Também 30 vezes. Dessa forma, você está melhorando o equilíbrio da cabeça e onde esses músculos eles estão ancorados. 30 vezes um lado, 30 vezes para frente e para trás. Testa o calcanhar, medir se ajudou ou não. E a segunda questão, o segundo desequilíbrio que pode afetar essa questão do calcanhar é a posição dos pés. Tá? Você já deve ter ouvido falar em pé pronado, pé supinado, ou pé plano, pé cavo, e isso tem uma influência sim, principalmente o pé plano. Se você olhar, eu vou desenhar aqui um pezinho. Pronto, se você imaginar uma pegada quando você está andando na praia, aquela pegada ela fica, ó, mais ou menos assim. Porque exatamente essa parte do pé é o que toca o solo, é o que toca o chão. Você distribui o peso pelo calcanhar, pelo lado de fora, ó, lembra, vê que é do lado do dedo mindinho, pelo lado de fora do pé, pelo peito do pé e pelos dedos. O lado de dentro ele não toca o chão, tá? Eu vou pegar aqui uma cadeira, você vai olhar de perto o que eu estou querendo dizer. Olha só. Quando eu toco o chão, essa parte de dentro ela não suporta o peso, ela fica alta, tá certo? Ela fica mais alta, isso é o arco do pé. Quando eu tenho o pé plano ou a pisada pronada, que o pé afunda, tá? Você perde a cava do pé, o calcanhar também ele gira, ele desloca. Ele fica numa posição onde ele não deveria apoiar o peso. O meu calcanhar deve apoiar o peso aqui. Se eu tenho o pé plano, ele apoia mais do lado de dentro. E o fato do calcanhar estar desalinhado gera uma tensão, um apoio maior no calcanhar. E agora eu quero te mostrar uma forma simples, um exercício simples que você pode melhorar essa questão do pé caído, do arco do pé caído, do pé plano, da pisada pronada. Tá bom? Eu vou usar aqui uma faixa elástica, mas você pode usar qualquer tecido, qualquer faixa que você tem em casa, ou até mesmo um cinto, tá bom? Vem aqui comigo. Bem, Sandra, imaginando que você tem o pé plano, você vai fazer o seguinte, ó, vamos descer aqui. Quem tem um pé plano, como eu tenho essa tendência, você tem a tendência a desabar a parte de dentro do pé. O que você vai fazer é aumentar, como se fosse girando o pé para fora. Você vai criar essa cava. Quando você cria a cava, você percebe que o dedão ele tende a sair do chão. Então a faixa vai servir exatamente para isso, ó. Você vai colocar aqui embaixo do dedão, vai criar essa cava e você vai fazer um pequeno exercício de equilíbrio, tentando manter a cava sem deixar de apertar o dedão no chão. A faixa vai ser um ponto de referência, ó. Eu vou puxar um pouquinho a faixa, só criar uma leve tensão, e aí eu tenho que manter agora o meu dedão apoiado no chão. Se eu soltar o dedão, a faixa solta, tá certo? Deixa eu botar aqui de volta de novo. Criei a cava, dedão apontando, do dedão pressionando o chão, e aí eu faço esse exercício de equilíbrio, ó. Apoia num pé só e tenta inclinar como se fosse um avião. Lembrando de manter essa tensão na faixa. Você pode fazer isso 10, 15 vezes todos os dias, que em pouco tempo você vai ver que vai começar a criar, como se criasse mais força no lado de dentro do pé. Não é um exercício fácil, mas isso pode aliviar demais a dor que você está sentindo no calcanhar.